glória. Shalom, shalom, igreja. Shalom, igreja. Você está bem? Amém. Toma seu assento, fique à vontade. Quer dizer, 80% já estão sentados mesmo. Está tabernaculando sentado. Você está bem? Feliz Dia dos Pais. Quem é pai aí? Glória a Deus. Quem tem sonho de ser pai aí, desejo de ser pai? Tem algum varão aí? Pronto. Amém. Louvado seja Deus. Hoje é um dia mais que especial. Primeiro porque é o culto de celebração e adoração ao nosso Pai maravilhoso, ao nosso eterno Redentor. Amém? E que bom que você veio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que bom que você veio. Isso, muito bem. Ele é poderoso. Ele é majestoso. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Pode? Pode? É difícil. Mas se acontecer, ele disse: eu todavia jamais irei me esquecer de vocês. A paternidade celestial, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela vem repleta de tudo aquilo que o céu tem a oferecer. E você cumprir paternidade na terra, sem primeiro entender, conhecer aquele que é Criador, que é o nosso Deus, realmente você tem e enfrenta um monte de grau de dificuldade. Crescer por conta própria é complicado. Andar por conta própria também é muito complicado. Se autodesenvolver sem conselho, sem mentoria, você cresce, não tem problema, você vai crescer, você vai prosperar, você vai experimentar de níveis. Só que se não tiver dentro da tua vida os fundamentos celestiais eternos, você vai ter problema lá na frente. Uma sociedade que está doente, ela está doente porque o nível de terceirização aumentou a cada dia. Não tem condições dos pais dedicarem o tempo necessário para poder educar seus filhos, para poder dar um ensino de fundamento exemplificado. Tem muita teoria e pouquíssima prática. Tem muita teoria, muita aula teórica e pouca aula prática. O tempo antigo era bom demais, porque era tudo na prática. O pai pegava: vamos brincar de carrinho, menino, vamos. Não tinha o carrinho, ele ia fazer o carrinho ainda. E o menino estava vendo ele construir aquele carrinho com lata de leite ninho. Eu tinha uma carreta. A gente pegava a lata de leite ninho, fazia furo na frente, no fundo, fazia os arames para fazer a ligação dos eixos, né? Eu tinha carreta com 5 eixos já. Botava óleo de comida um pouquinho, que aí a mãe já se retava, porque para a mãe tudo ia faltar, né? Então ela achava que aquele pouquinho que você pegava, meu amigo, ia arrebentar com tudo. E aí você pegava mesmo assim para deslizar o arame. Quem aqui já brincou disso? Aí nós saía catando lata. E nós pegávamos lata, sabe aonde? Na casa de quem não tinha tempo de construir isso para o filho. Era quem tinha condições também de comprar leite ninho.
Então quem tinha condições de comprar leite ninho, proporcionava para a gente. A brincadeira, uma das melhores que eu já brinquei. E aí você vai juntando, depois você pega essa lata, enche de areia. E aí você vai pegar a areia do vizinho. Porque se for qualquer tipo de areia, não desliza direito. Então tinha que ser aquela mesmo que vinha da casa de material de construção. Aí quando o vizinho vinha, você pegando, dizia, é só uma pá, vai levar a areia toda. Sempre aquele sentimento que vai faltar. Sempre aquele sentimento que não vai ter. Mas mesmo assim a gente ia lá, pegava uma pá, duas pá. Daqui a pouco estava aquela zoada na rua quando passava, meu irmão. E aí, depois esse carrinho de lata de leite ninho, tinha um carrinho de quiboa. Quem já teve? O de quiboa era melhor, que incomodava mais a vizinhança. Porque o carrinho de quiboa, a gente rasgava uma parte da quiboa e botava aquele bate-bate, tac, tac, tac. Quando passava, meu amigo, a vizinhança ficava elétrica, regozijada. Papo, doido para dar umas tapas na gente. Aí tinha mais, cansou de quiboa, cansou de leite ninho, patinete. De rolimã. Aí, meu amigo, saía nas oficinas, buscando o quê? Pedindo mesmo. Quem conseguia 4 rolimã era rei. Porque o resto já tinha tudo na natureza. E prego. Pronto. Martelo bom, prego, rolimã e madeira, o resto ia encaixando. Quantas quedas eu não já tomei na ladeira. Só que hoje nós não temos tempo mais de fazermos isso com os nossos filhos. Hoje a patinete de Felipe anda quanto por hora? Então, hoje está tudo muito rápido. Muito rápido. E tem mais? Tem. Tem tanta coisa. Fura-pé. Quem já brincou de fura-pé? Hã? A roda-guia também, tá ligado. Infância boa. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos brinquedos tão bons. Nós não tínhamos condições. Mas pense em um tempo que qualquer coisa virava brinquedo e brinquedo bom. Garrafão, o aquecimento. Quem já brincou de garrafão? Garrafão era bom, que todo mundo tomava umas 2 tapas e já chegava em casa pronto. Corria bem e se livrava. Não corria. E quem fechava a boca ali, meu amigo, não sai ninguém. O que é que o senhor está falando de histórias de tempo? Que a Bíblia diz assim, não apague, não arranque os marcos. Hoje as nossas crianças, se você passar de ano, eu te dou um celular. Certo dia, eu estava lá no prédio, no antigo prédio que nós morávamos. Aí Simone desceu para brincar com as crianças na piscina. E tá Simone brincando, tá Simone lá sentada na cadeira, lendo um livro e se distraiu. Uma coisa me incomodou, fui na janela olhar. Não, quem está lá já se afogando? Gabi, bebendo água. Falei, meu Deus. Irresponsabilidade minha. Porque eu aprendi a nadar muito cedo. Pronto. Coloquei como meta ensinar meus filhos a nadarem. O que acontecer, pode soltar. Os 2 nadam e nadam muito bem. Há muito tempo. O que é isso? Alguém que decida dedicar tempo. Não é muito tempo, mas o pouco tempo que tem que aproveitar. O pouco tempo que eu tenho que produzir resultado. O pouco tempo que eu tenho que fazer com que meus filhos percebam que ele é um dos meus maiores e melhores presentes. E que eu estou disposto a fazer tudo por eles. Não vou terceirizar aquilo que gera fundamento. Não irei terceirizar aquilo que impedirá meu filho de lá na frente ter memórias boas a meu respeito, inclusive. Há uma orfandade na nação, nas nações. Por quê? Porque fazer filho não é difícil.
É muito fácil. Cuidar, zelar, honrar, habilitar, dar projeção de futuro. Esse é o calcanhar de Aquiles. E a igreja é responsável por ressignificar tudo isso, tendo o maior, melhor e mais excelente exemplo que a terra já viu, que é filho e é pai de todos nós, o Senhor Jesus. É filho do Pai e é Pai nosso. E é isso. Feliz Dia dos Pais. Glória a Deus. Ah, mas o senhor está falando, mas eu não tive pai. Feliz Dia dos Pais, eu também não tive. Mas eu tive o pai que me adotou e disse: eu serei contigo. Eu irei com você. Você vai comigo? Quem não queria, hein? Você vai comigo? Então o menino chega em casa que alguém deu um tapa nele. Fala: pai, bora ali. E aí o pai diz: eu estou sem tempo. E aí o olho continua inchado e o respeito não vai existir. Agora, quando ele diz assim: pai, você vai comigo? O pai diz: agora. Tem dias que eu estou muito cansado. Dia de domingo, que é o dia que a gente faz o jejum também. Nos cultos nós fazemos o jejum. Mas aí Israel olha bem dentro do meu olho e fala assim: pai, bora brincar de bola lá embaixo? Eu falo: claro que sim, meu filho. Agora, pegue as bolas e vamos descer. É dar valor ao que é muito importante. Inclusive a igreja. Dê valor ao que cuida da sua estabilidade psíquica, social e emocional. Tudo isso a igreja faz? Faz. A igreja é aquela palavra de impulso que você precisa. Você já chega aqui muitos dias calejado. E aí alguém no altar, guiado pelo Espírito Santo, libera uma palavra. E essa palavra é suficiente para conduzir você a andar 1 milha a mais. Quantos dias você chegou na igreja totalmente sem força, sem ânimo, mas se deparou com um guerreiro no altar que liberou uma palavra, porque se permitiu ser usado por Deus? Não é tremendo isso? Todo mundo aqui já viu isso. Graças a Deus. Pelo sacerdócio real. Que honra, zela e preserva todos os princípios e valores. E se porventura, você que adentrou aqui nessa noite, ainda não teve experiências com o Pai dos pais, quer lhe encher de experiências celestiais eternas. Ele quer fazer. Ele está disponível e disposto a cumprir na tua vida grandes coisas. Basta você chamá-lo. Vamos ali, pai, comigo? Você vai começar a experimentar da dose de zelo, cuidado e preenchimento de todas as áreas vazias da tua vida. Livro de Tiago 4:7. Você que está nos visitando através das redes sociais, assistindo aí, sejam todos muito bem-vindos. E você que está aqui na casa, nessa noite, nos visitando, que o Senhor também te abençoe. Tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Amém, sejam bem-vindos. Mais alguém do lado de cá? Amém, amém e amém. Tiago 4:7. Vamos ler? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Diga assim: ao Pai. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mateus 4. Em diante. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por quem, irmãos? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus. Fechem os olhos. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, te exaltamos. Glorificado seja o teu nome. O Senhor é bom, é poderoso, é maravilhoso e é fiel. E nós só temos motivos, Pai eterno, de engrandecermos e glorificarmos o teu santo nome. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo privilégio, independente da data comemorativa. O Senhor nos fez sermos pais. A data traz a memória e uma lembrança. Mas o maior privilégio foi a lembrança do Senhor de ter nos concedido o dom de gerar e de estabelecer reino e justiça e defendermos como sacerdotes princípios e valores. Senhor, é uma noite de celebração e adoração. É uma noite especial. É uma noite que nós vamos compreender muita coisa. E meu pedido é que o Senhor manifeste da tua glória, da tua graça, da tua unção. Repreendido seja todo mal. Toda força maligna, toda distração, toda sonolência, seja repreendido no poder e na autoridade, cara, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro o teu querer, o teu agir, Senhor. E os teus anjos combatendo todo tipo de hastes da maldade, de hostes da maldade, principado, potestade e demônios, que circulam tentando impedir o culto de fluir e produzir a eficiência que gere salvação. Declaramos o governo eterno,
inabalável do Senhor, nesse lugar e em cada vida que saíram dos seus lares para virem aqui nessa noite. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Em o nome de Jesus. Amém? Aplaudimos ao Senhor. Envia os teus anjos. A palavra maturada gera estabilidade na caminhada. É o tema. A palavra maturada gera estabilidade na caminhada. Meus irmãos, Deus, Ele é poderoso desde sempre. No Antigo Testamento, a palavra Pai aparece apenas 15 vezes. 15 vezes aparece a palavra Pai no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a palavra Pai, aí dividem-se opiniões. Eu estou falando de significado original de Pai que exerce paternidade. 285 vezes. No Novo Testamento, 285 vezes aparece a palavra, com relevância, significância e influência de governo celestial, gerando cuidado aqui na terra. O que faz um pai ser exitoso? Quais as características que um pai tem que ter para ser exitoso na missão de cumprir nesses dias o que o Senhor o devocionou e o convocou? Quais os atributos? Podemos citar inúmeros, mas eu vou relatar um que para mim é o escape de todos os problemas. É um homem dedicado à leitura da palavra de Deus. Um homem que é dedicado à leitura da palavra de Deus, ele vai maturar essa palavra. E ele vai estabelecer na vida dele princípios antigos como regra. A terra não vive, a terra que eu falo, o todo estrutural contido dentro do globo, não vive sem lei, não vive sem regra, não vive sem estatutos, sim ou não? Então, leis, regras, estatutos, normas, fazem com que o ser humano se mantenha na linha. O que é puro produz pureza, o que é sujo produz sujeira. Isso é normal, é natural e vai sempre ser dessa forma. Mas quando se estabelece leis, quando se estabelece regras, está se dando limite para que a população não venha infringir leis, estatutos que possam causar dano ao todo estrutural contido dentro desse globo. Tem erros que eu cometo que só me prejudica. Tem erros que eu cometo que prejudica a minha casa. Tem erros que eu cometo que prejudica a minha rua. Tem erros que eu cometo que prejudica o meu bairro. Tem erros que prejudicam a cidade, o estado, a nação, sim ou não? Então as leis, as regras, os princípios estabelecidos são exatamente para dar norte, para dar limite ao humano que tendencia a crescer. É natural o humano crescer, foi criado para isso. Eu estava fazendo um estudo mais cedo e eu fiquei perplexo com a análise de algumas referências que comprovaram que a criança de 0 a 1 ano não ama ninguém. Vocês acreditam? A criança de 0 a 1 ano não ama ninguém. A criança de 0 a 1 ano, ela desenvolve o desejo de ser suprida. E para ser suprida, ela desenvolve a maturidade
do entendimento. Aonde produz comida para mim, porque agora eu não sei andar, eu não sei falar, eu só sei chorar. Quem é que tem alguma coisa para me abastecer aqui? Então, quando a criança nasce, bota onde? No peito da mãe, não é assim? É a primeira experiência que se tem, não é assim? Limpa rapidinho e bota para onde? Para sentir o cheiro. De quê? Do lugar que ela saiu. Não é respeito, é lembrança. Não é respeito, não é amor, é lembrança. Então, quando sente o cheiro, sabe, ó, é ali que tem solução para mim. Então a criança, quando ela está abastecida, ela incomoda alguém? Pronto, bote no berço. Botou no berço, fez alguma necessidade. Enquanto aquela necessidade que ela fez não incomodar ela, ela também não chora. Quando começa a incomodar, ela chora. Comida, quando está com fome, arrebenta com tudo. Faz a zoada, porque ela entendeu que a primeira coisa que ela fez quando nasceu foi o quê? Foi o quê? Chorar. Primeira coisa. E se não chora, ainda toma um tapa. Ei, tem que chorar. Tem que chorar. Em uma linguagem de interpretação, até para os doutores que estão aqui na noite, subentende-se que é despertamento. Para quem é conduzido pelo Espírito Santo, sabemos que é o próprio Deus lembrando que através do quebrantamento o céu sempre vai estar perto. Nós sabemos que todas as coisas corroboram, cooperam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Todas as coisas hão de cooperar se você desenvolver amor. Então, criança de 0 a 1 ano não tem amor. Ela nem sabe de nada ainda. Então, ela vai desenvolver aquilo que é o que um instinto de um necessitado. E ela vai se afeiçoar com quem tem o alimento específico para ela. A saber, a mãe que vai amamentar essa criança. Depois, entre 1 a 2, 3 anos, aí começa a outra fase. É a fase que a criança descobriu, de tanto ouvir falar, ela descobriu algumas palavras, não sabe o que significa, mas ela olhando para algumas pessoas dentro de casa, ela começa a associar. Quem dá comida é a mãe. Quem sustenta a casa, ela diz, eu não preciso ter tanta a proximidade com meu pai, porque meu pai só compra a comida, mas quem faz, quem me dá banho, quem me limpa é quem? Então, eu preciso estar muito íntima de quem? E do papai. Então eu fico muito feliz, porque a conquista do filho, da mãe é automático. Do pai não. Você está entendendo, papai? O pai que tem que conquistar. Porque na figura de uma análise clara da criança, ela está acompanhando tudo o que está acontecendo dentro de uma casa. E ela está vendo quem produz resultado e quem não produz. E no final de contas, quem me dá comida é mãe, quem me lava é mãe, quem é mãe. O restante eu não preciso. Só que quando tem um sacerdote dentro de casa, esse sacerdote, ele começa a gerar influência na vida dessa criança.
Que tipo de influência? Se for alguém que maturou-se através da leitura, da adoração, do crescimento na presença de Deus, vai suprir essa criança com aquilo que a mãe não consegue. Porque o sacerdote supre a casa com aquilo que a terra não tem a oferecer. Sacerdote não só paga conta, sacerdote não só mantém o equilíbrio, sacerdote traz todo o ordenamento de Deus estabelecido no Éden agora para dentro da casa. Por isso que vós sois o quê? De Deus. Você é um jardim do Senhor, é um tabernáculo do Senhor, é um templo também que o Espírito Santo habita dentro. Então subentende-se que uma pessoa que tem tudo isso dentro de si vai produzir que tipo de eficiência? Vai ressignificar muita coisa. Só que os nossos pais, gospel, tiveram que trabalhar muito nesses tempos. E a tecnologia foi minimamente num processo de fundamentação sacerdotal, minimamente utilizado, mas num processo de dar acesso e terceirizar, de forma esplêndida foi utilizado. Aí deu-se às crianças celular, tablet, deu tudo que se fez necessário, e ainda deu por recompensa. Fica olhando. A criança falou, eu achava que era só quando eu não sabia nada, agora também eu tenho recompensa. Então a criança, ela é interesseira. Ela não precisa estabelecer um legado, porque ela trabalha por merecimento. Se ela trabalha por merecimento, ela só tem que se fazer por merecer. Agora, quando eu estou debaixo de uma soberania celestial, eu começo a incutir na vida dos meus filhos os motivos de reino, os propósitos de reino. E todos os dias eu vou ter que tirar os meus filhos da boca do leão. Como assim? Quando eles estiverem distraídos, eu que tenho que ir alertá-los. É esse sacerdote que faz isso. Por quê? Porque quando a criança estava com fome, quem tinha um peito era a mãe. Quando a família está em risco, quem tem o cajado é o pai. Então é o pai que tem que desenvolver o modelo sacerdotal que agrada a Deus. E qual é o modelo sacerdotal que agrada a Deus? É aquele que está escrito na santa palavra do Senhor. Observem, Jesus, após o batismo já é um cumprimento. É alguém que publicamente já se expôs para todo mundo, para dizer assim, ó, para mim é caminho sem volta. Eu morri para o mundo. O batismo de Jesus é para tapar também um monte de brecha, que no dia de hoje ia ter um monte de gente que não iria mais descer as águas. Por quê? Me prove que Jesus se batizou. Nós somos muito teólogos, caçadores de justificativa, para estarmos lícitos de cometermos algumas arbitrariedades. Todo intendente entendeu muito e tem respaldo para tal. Quando eu entendo, lendo a palavra de Deus todos os dias, a interpretação que eu tenho, uma exegese que eu faço, é que nada tenho, nada sou. Então a palavra de Deus, ela dá um limite maravilhoso para nós. Porque por mais que avancemos num crescimento, área geográfica, por mais que desempenhemos dentro de casa um modelo sacerdotal coeso, alinhado, maduro, toda vez que eu me deparar com a leitura da palavra de Deus, eu vou ter a certeza que eu nada sou. Só que os pais de hoje são pais que não estão dedicando tempo à palavra de Deus.
E sim, com a desculpa. Qual é a desculpa? Não, porque é muito trabalho, é muita obrigação. Você vai perder sua casa. Eu orei muito para crescer, não em tamanho, que eu já sabia que não ia crescer, né? Eu orei muito para crescer, para o Senhor ampliar os meus horizontes, dilatar a minha mente, me dar possibilidade de chegar em lugares que poucos homens na terra chegaram, de conhecer pessoas que têm poder de influência geracional e de exercício de caneta nas suas mãos. E tudo isso Deus fez. Mas quando você chega nesses lugares de destaque, quando você chega nos lugares que é o sonho da maioria chegarem, você faz o quê? Ninguém pergunta para Deus. Você ora para chegar. Perguntar o que fazer, você não pergunta, diga por quê? Porque você só precisa do peito. Eu estou falando tão tranquilo, espero que esteja todo mundo entendendo. Porque quando eu olho algumas caras, como se não entendeu o peito. O peito eu estou voltando a mulher que está amamentando. Eu busco a Deus pelo peito. Eu busco a Deus pela necessidade dele me tirar do berço. Eu busco a Deus, eu grito, eu choro com objetivo. Eu incomodo todo mundo com objetivo. Quando eu chego no objetivo, Deus quer me ajudar, eu dou um tapa na mão de Deus. Já sei andar, Senhor. É o que a criança faz com a gente. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Olha que menininho lindo. Você viu? Já quer andar sozinho, deu até um tapa na minha mão. E a gente dá risada com isso. No primeiro tapa, você baixa e fica do tamanho da criança. Diz: a próxima vez que você fizer isso, eu vou te ensinar como é que anda acelerado. O bichinho não entendeu nada. Quem não entende tem que ter alguém que entenda e o faça compreender de alguma forma. Qual é a forma que a criança pede leite? Qual é a forma que eu digo que não pode, já que ele não tem entendimento? Alisando. Com creme para as mãos. O que é que tem a ver a palavra? Eu vou te ensinar. Vou te ensinar porque a palavra ela é maravilhosa. Jesus batiza e o Espírito leva ele para onde? Para quê? Por quem? Quem mandou ele para o deserto foi quem? O Pai, não foi? Só que a gente não quer mandar o Filho para sacrifícios extremos. Ele não vai aguentar. Ele não vai suportar. Eu aguento porque eu sou do tempo que eu brincava de carrinho de rolimã. Eu aguento porque eu sou do tempo que tinha um carrinho de quiboa. Eu aguento porque eu sou do tempo do garrafão. Mas ele não aguenta, faça-o aguentar. Faça-o suportar. Tire seu mundo tecnológico um pouco da sua casa. Bote regra dentro da sua casa. Diz, tem 3 dias em casa que tecnologia não entra. Lá fora, bota para fora a tecnologia. Parece fácil falando assim. Bem, eu estou te ensinando princípio para você maturar a sua vida em Deus, para receber livramento. E daqui para frente, a tecnologia 5G, que eu acredito que poucos de vocês aqui já se debruçaram a estudar o que realmente representa. Alguém já estudou? Quem já estudou a tecnologia 5G, levanta a mão só um pouquinho. Uma pessoa? Nova ordem mundial, alguém já estudou aqui? Levanta a mão. Estão com medo de levantar? A nova ordem vai ver. É isso? Não estudou. Pronto. Agenda 2030, alguém já ouviu falar desse termo?
Então eu estou falando para uma igreja que nós produzimos no altar eficiência porque pregamos e cumprimos, mas 90% da igreja não sabe o que vai acontecer na agenda globalista. Você já viu, já leu na Bíblia aquela expressão que diz assim: ei-lo ali, ei-lo lá. No português, olha ele ali, olha ele. Sabe o que é isso, essa expressão? Não sabe? Tecnologia 5G. Os selos holográficos vão entrar em exposição. O primeiro teste foi na virada de ano de 2021, no Japão. Alguém chegou a assistir? Você bota na internet, para você ver como foi real. Os tubarões saindo do mar e dando pulos de 1 quilômetro de altura. E sacudia a água e ainda molhava todo mundo que estava lá. E não eram peixes. As mensagens que geram influência na forma do povo pensar, porque você lê, você absorve, sim ou não? E aquilo fica na sua memória, vai para o seu subconsciente. É igual uma imagem repetida várias vezes, aquilo fica em você. É igual aquela música chiclete infernal que você passa em algum lugar, aí tem aquele batidão, tum, tum, tum. Daqui a pouco você vê um refrão e você chega em casa e o refrão está na sua mente. Alguém já viu isso? Seja bem-vindo. Tecnologia. Letras que o seu emocional gosta. Seu emocional gosta de ouvir. As frases leves. Sua mente não gosta de ser advertido, sim ou não? Agora, mensagenzinha pronta, você é apaixonado por isso. E é a estratégia globalista para trazer soluções. Observe, os nossos filhos estão sendo projetados para serem ultra independentes. Para confrontar pai, confrontar mãe. De que forma? Desenvolver todas as suas aptidões sem ninguém questionar. Aí o pai vai ser só o que fornece o peito. Porque o cidadão vai estar usando o dinheiro de um pai que tem sacrifício no altar, mas não tem compromisso em edificar sua casa. Porque tem muita gente que tem sacrifício no altar, mas não tem compromisso em edificar na sua casa o modelo bíblico sacerdotal. Por quê? Dá muito choque reconstruir isso. Eu tenho uns 4 anos, mais um pouco, mas eu acredito que sejam em torno de uns 5 anos, reconstruindo o meu padrão sacerdotal dentro da minha casa. Ensinando os meus filhos. E me arrependendo diante deles. Produzindo aquilo que é necessário. E nesses dias vai começar agora a tecnologia lá em casa 2.0. Eu vou implementar lá em casa. Vai chegar o dia da explanação daquilo que estão vivendo em Deus. Eu não vou criar canalha, né? Nem da minha casa, para enganar. Não, lá em casa é diferente, você que pensa. Tem um monte de artista dentro de casa. Na nossa frente ali, ó. Está ali, você acha que está orando. Doido para você se afastar só um pouquinho, meu amigo. Só um pouquinho. Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então você não vai ser impedido, nem livrado de toda a tentação. É você que vai ter que combater.
E você vai combater com o nível de Deus que existe dentro de você. Então, qual é o nível de Deus que existe dentro de você? Você é um crente maduro, maturado? Ou é um crente suave, tranquilo, que ainda continua com essas ondas de altos e baixos, atrás da psicologia para responder um monte de coisa, que Deus já te responde tudo através da sua palavra? O Senhor está desfazendo da psicologia? Não. Eu até louvo a Deus. Eu tinha uma mente muito mais fechada para isso. Até eu entender que Deus levanta gente dentro da igreja para obter formações específicas, para tratar um ciclo emocional Y na vida de alguém. E nós temos pessoas, inclusive capacitadas, doutores dentro da igreja, para fazer isso. Mas antigamente, o cara que é da roça, né, fala, isso tudo nem existe. Existe muita coisa, porque o que mais você alimenta a sua mente, aquilo vira um submundo dentro de você. Retirar isso é igual a abstinência. O cara que foi viciado em uma droga X tempo, o cão vira e mexe e visita, vira e mexe e visita. Assim como o prostituto, qualquer coisa que você fez, que tomou muito a sua atenção, que roubou muito a sua concentração. Jesus, ele chegou o tempo do batismo, ele batiza. É uma cena linda, é uma cena maravilhosa. Quando o filho desce, que sobe, o próprio pai diz assim: ei, escutem, esse que batizou agora é meu filho amado. Não é assim? Quem fala é quem? O pai. Esse que vocês estão vendo aí agora, batizando, é meu filho amado. O que é que Deus está dizendo? É para todo mundo. É para geral o princípio. Princípio, leis, ordenanças, obediência é para todo mundo. Aí Jesus acaba aquele momento magistral. O Espírito Santo chega e diz assim: vamos? Bora? Bora validar? Bora validar o que você leu? Bora ver se... Por que a validação de Jesus não é em uma sinagoga como era com todos os rabinos? Já que ele é rabi. Amém? Ele é mestre, ele é o Abba, ele é tudo. Mas por que a apresentação de Jesus não é em uma sinagoga? Olha que cara de filósofo que você está, André. Por que o de Jesus é no deserto? Por que o de Jesus não é dentro de uma linha de apresentação rabínica com os doutores e mestres da lei? Ele é levado para o lugar que o nível de humilhação vai fazer uma separação de quem é quem. Então ele termina, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo se apresenta para ele nesses 40 dias, quantas vezes, irmãos? Ele fez um jejum de 40 dias. E quando terminou o jejum, foi que o diabo se apresentou. Então o jejum é o quê? É prevenção, precaução, antecipação a algo que poderá suceder ali. Mas enquanto eu estou num jejum, num processo, sendo moído, ainda que conduzido pelo próprio Deus, o que é que eu faço? Eu maturo. Então tem muita gente que até faz jejum, mas não matura. O livramento vai vir do conhecimento também, viu? Livramento vai vir do conhecimento que você vai obter através da palavra de Deus.
Você reparou que o diabo, no primeiro momento, não usa a Bíblia. Ele faz Jesus se lembrar da lei estabelecida. E quando terminou os 40 dias, sentiu fome. É fato. E quando você sente fome, você faz o quê? Come ou pergunta o que deve comer? Come ou pergunta o que deve comer? Você come, irmão. Você e todo mundo. Você fala, ó, pode fazer. Pode desbloquear todas as senhas e botar comida à vontade. Assim ou não é? E a precipitação do comer levou muita gente para o inferno. Aqui eu já não estou falando de comer a comida em si, para suprir o corpo físico. Eu estou falando de convicções e deturpações em análises obtidas, porque lê para sua própria subsistência, lê para ser um defensor daquilo que são suas próprias convicções. Tem um monte de leitor assim, tem um monte de analista assim, que lê a Bíblia para poder ter suprimento e resposta. Não é para estabelecer reino e justiça, não é para salvar aquele que está ali arrebentado, não é para falar a verdade necessária. Outro dia não. Quando você para de se alimentar da palavra de Deus, como um fundamento diário, profundo, com fome e sede, fome e sede, fome e sede, você vai ouvir trem-bala. Irmão, ainda vai postar no seu perfil. Sei que vocês não estão entendendo nada. Jesus, ele diz assim, o diabo diz assim, está com fome? Eu sei que você está com fome. Jejum pesado, hein? Está com fome? Dá ordem a essas pedras para que se transformem em quê? Jesus podia dizer assim, não. A pedra é a igreja. A igreja não vira pão. A igreja transforma o povo em cumpridor de propósito. Mas Jesus, ele vai usar a sabedoria tremenda, vai dizer, nem só de pão vive o homem. Mas o diabo, ele está vendo um povo que vive por pão. E está ouvindo respostas contraditórias. Ele sempre viu todo mundo dependendo de pão. Então, ele vai dar pão, que é o que? O básico. Jesus resiste. Primeiro teste. Segundo teste. Qual é o segundo teste, irmãos? Vai ser conduzido. O diabo vai transportar Jesus, o Filho de Deus, para o pináculo do templo. E você que muitas vezes fala, o diabo não tem poder. Ô, bobinhos. Você não tem noção do tamanho do poder que ele tem. Ou sabe? Ou sabe?
Ah, mas eu não dou muita ênfase. Sabe como é que você não dá ênfase ao diabo? Obedecendo a palavra de Deus e colocando ela em prática na sua vida. Aí sim. De outra forma, tem muita gente aqui que o diabo tem muito mais poder na vida do que o céu. É só ver o que é que você faz no decorrer do seu dia. Acerca de obediência, sujeição ou rebeldia e insubordinação. O que domina você? Seu espírito ou sua carne? Seu ego ou o propósito? O que governa você? Uma ação carnal de 6 segundos? E você estragar tudo que você fundamentou e constituiu diante de Deus, que demorou muito tempo para ter o nível que você tem hoje, aí daqui a pouco, chega um luciferiano, se apresentando como o seu pão, e diz, está com fome? Está com fome? Manda a sua igreja transformar-se em pão. Posso falar? Tem muita gente querendo que a igreja faça a obra que é a obrigação dela. Dá ordem às pedras para que elas se transformem em pão. Não. Pedra é pedra. Pão é pão. Pedra é pedra, pão é pão. Princípio é princípio, propósito é propósito e ponto final. Cada um no seu lugar. Pedra é pedra. É 2 pedrinhas, uma arrebentando com a outra. Para chegarmos na estatura do varão perfeito. Pedra cria choque. Muito choque. Pão não. Pão não, bateu a massa. Pedra não. Um não quer nem bater no outro com medo. Porque não se conhece. Jesus combate com a palavra. O diabo viu que Jesus é o intendente máximo da palavra e fala com ele só na palavra. Com ele só na palavra. Eu faço poder e mostro a palavra. Foi o que fez, transportou ele ao pináculo do templo. Poder, glamour, um voo rápido para resolver um problema rápido. Rapaz, você viu que poder? O diabo não podia fazer aquilo. Você não tem noção. Não subestime, não. E não seja agente do diabo, com a carne dominando o seu ser. Morre para o mundo de uma vez por todas. E não tem pecadinho. Isso aqui Deus sabe, é besteirinha. Ou tomara que você morra num dia dessa besteirinha. Deus ajude. Deus ajude que você morra. Porque está recebendo uma palavra pura. Está recebendo um ensino de gente que tem sacrificado. Mas não quer mudar a vida. Poxa, eu nunca vi um pastor falar isso. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Welcome. Tchau. Jesus agora está voando com o diabo. Vai para onde? Para o pináculo do templo. E o templo representa o quê? Diga, a igreja. E quem está em cima? Já que não pode estar embaixo, está onde? Está onde? Principado fica em cima ou fica embaixo, irmãos? Por isso que o nome é príncipes. Estão exercendo o governo acima. Criando um ornamento em cima
para impedir quem está embaixo entender de onde está vindo o governo. Porque agora estão vendo é Jesus lá no pináculo, dizem, ó, verdadeiramente. Só que Jesus está dizendo, ops, me trouxe aqui por quê? Porque se você, prostrado, me adorar, tudo isso aqui, esse voozinho que a gente fez aqui, esse voo rápido, esse teletransporte, isso é nada, porque a terra é minha. Quem fala isso é quem? Lúcifer. Me foi dado. E é mentira ou é verdade? É verdade. Então a terra que você anda aqui, desejando realizar toda sorte até de asneira, quem governa ela é o diabo? Não sabia não, né? Por isso que é bom você estar protegido no altar. Observe que ele não entrou no templo, ele ficou no pináculo, ficou em cima. E ali Jesus vai combater ele. Não tentarás o Senhor. Só que antes Jesus ele faz um jejum extremo. E ele não sabe o dia que vai ter a apresentação do diabo. Então ele fica ali, ó. Termina o jejum, o cão que chega. Quem vai imaginar que a primeira bandeja que vem é de Satanás? Poxa, mas Deus deixou. Aqui não tem nada a ver com deixar ou não. Aqui tem a ver com o seu discernimento. Após ter se submetido a um jejum, subentende-se que o seu nível de aguçamento e percepção é 10 vezes maior do que antes, quando você entrou. Então é você que tem que discernir. Inclusive tempos, estações. É você que tem que discernir. E Deus quer te encher de tudo que é necessário para você obter todos os livramentos, que é direito seu que obedeceu. Agora, pede e não recebe, porque pede mal. Ou pede de qualquer? O que é pedir de qualquer jeito? Não, o que o Senhor quiser me dar, eu quero. Tá bom. Você quer o quê? Criança só precisa do peito. Criança só reivindica direito quando tem autoridade e sabe dar os primeiros passos. Criança, meu amigo, a primeira coisa que faz depois que começa a ter a governabilidade é querer meter o dedo na tomada, para morrer. Criança gosta de missão difícil, quer ficar na escada ali, ó. Pode ver, ó. Quando você vê, já está lá em cima. E o tanto de trabalho que essas crianças não dão para os anjos. Criança é igual a MacGyver. Só quer fazer aquilo que é para rompimento. Aí você fala, isso é ruim ou é bom? Isso é ótimo. Se você canalizar para o reino. Agora, se você deixar isso crescer sem ordem, sem planejamento e obediência, isso vai cair na sua própria cabeça. Resumindo, vem a ansiedade, vem a depressão, e todas essas doenças psicossomáticas aí, faz o que com a mente desse povo? Transforma eles em marionete. Ansiedade e depressão. Acúmulo de passado e acúmulo de futuro. Sério, sério. Sonhou muito, ouviu pouco, obedeceu pouco, mas é um entusiasta nos sonhos e nos desejos de chegarem lá naquele lugar. Mas tem que ter alguém segurando a tua mão. Tem que ter alguém que diz assim, vai, eu vou contigo. Pai, o senhor vai comigo? Lembra do início? Pronto, pai, eu vou com você. Pronto, aí eu vou. Porque o que o filho precisa é de confiança para exercer tudo aquilo que o pai o outorgou. Jesus, ele está sozinho no deserto e Deus mantém ele lá para saber o que a mensagem que Deus deu depois que ele subiu do batismo significou para ele. Depois que ele sobe das águas do batismo, Deus fala, ei, todo mundo que está aqui, escutem, esse é meu filho amado.
O diabo no deserto fala assim: ô, se tu és o filho de Deus, aquele que falou contigo lá quando tu subiu da água, dá ordem às pedras. Jesus fala assim: você acha que ele me apresentou por quê? Por causa de tu, foi? Ele me apresentou para aqueles que estavam ali não transformar o que estava batizando muito em um Deus. Enfim, mas é outro assunto. Porque às vezes quem está fazendo muita obra toma o lugar de Deus. É endeusado quando está fazendo aquilo que é obrigação de todo aquele que é testemunha de Cristo. Então fazemos tudo isso aqui para glorificar o nome de Jesus. Então ninguém aqui merece ser colocado em patamar que descredibilize o poder e a glória de Deus. Humano nenhum aqui tem capacidade de curar ninguém. Ah, mas o cara é tão gente boa. Não há bom, nem isso é bondade. Até essa bondade que você está enxergando em alguém, foi o Espírito Santo que concedeu a ele. Porque por conta própria, cada um só quer cuidar do seu mundo. Quando alguém decide envolver um monte de gente no seu mundo, não é mais ele, é o próprio Deus. Quando alguém decide abrir mão da sua vida para auxiliar o outro a chegarem em um êxito, em um rompimento, tenha certeza que não é nem esse indivíduo que está fazendo isso, é o próprio Espírito Santo. Assim como se apossou de Jesus e levou para o deserto para ser tentado pelo diabo, o Espírito Santo também continua se apossando de homens para cumprir propósito. Então, Jesus combate o diabo com o quê? Com a palavra. E você tem combatido os ataques do diabo com o quê? Quem você escuta na hora dos ataques? Você escuta quem? Quem tem vida com Deus, quem tem convicção de salvação, quem tem obediência, quem chora, quem se quebranta, ainda que é pelo peito. Que chorou, Deus vai dar peito. Até ter a maturidade de pedir propósito. Até ter a maturidade de pedir relevância. Não para si, mas para Deus. Deus quer levar vocês a esses níveis, a esses rios, a essa manifestação de prodígio. Observe, cada vez mais diminui o prodígio e o milagre. Por quê? Porque tem um monte de abelhudo dentro da igreja, querendo ver se a perna cresce, querendo ver se o olho abre, querendo ver se o cara vai ser ressuscitado. Porque você já não começa a glorificar pelo milagre. E convida pessoas, terça-feira vai ter uma noite, tudo que você viu na Bíblia vai acontecer terça-feira lá na igreja. Você mesmo falando. E todo mundo nessa... Não gosto de usar o termo corrente, nesse alinhar profético. Terça-feira vai ter o maior culto de todos os tempos. O culto primitivo. O culto que vai estar todo mundo em um nível de quebrantamento tão grande, que vai acontecer o que aconteceu em Atos. É isso que vocês têm que gerarem. Destronar o principado que fica sempre no pináculo. Aí não pode acessar internamente. Mas lá fora começa a influenciar. E aí, teve pão lá hoje? Você está um tempão lá? Cadê? Você está obedecendo? Você está jejuando? E só anda arrebentado? Só anda moído? É, mas nem só de pão vive o homem. Eu não estou na busca interessada só em minhas realizações. A minha maior busca é para me aproximar do meu eterno Senhor. A minha maior busca é ser um exemplo nesses dias imorais. A minha maior busca é ser quem o Senhor me chamou para ser. A minha maior busca é dedicação, devoção, é rasgar essa carne miserável minha para adorar o Senhor em um nível que chame a atenção dele. Amanhã é o monte dos homens. Amanhã é o monte dos homens.
Amanhã tem um monte de caixa de água para vocês carregarem. Porque terça-feira vai ter a ceia do fortalecimento. E você vai convidar o povo dizendo: terça-feira vai acontecer o que aconteceu em Atos lá na igreja. Aí o que é que você faz para que isso venha ocorrer? Todo mundo vem de jejum. Aí eu quero ver. Eu quero ver o Estado não ser abalado. Se com meia dúzia jejuando, Deus já faz coisas maravilhosas. Imagina na terça falando: não, eu quero ver o que aconteceu em Atos. Eu quero ver o que aconteceu em Atos. E propaga isso, para você ver. Tem que ter coragem. E tem que decidir fazer parte desse tempo. E gerar relevância e influência nesse tempo. Quem é você nesses dias que o mundo está pervertido? Quem é você? Quem é você, mocinha? Quem é você, rapaz? Quem é você, pai? Os teus filhos precisam de você. Eu carrego um monte de frustração. Por quê? É mesmo? Tu não batizou, não? Tu não entendeu o que é o batismo, não? Quando você batizou, subiu, o Espírito Santo entrou em você para fazer a morada. Porque ele não habita em vaso sujo. Não. É engano quem fala que sim, é mentira. Ele é limpo, ele é puro, ele é perfeito. Ele é o elo, é a conexão, é ele que geme. Mas o que é que eu sentia? Sentia ele te falando de fora para dentro: arrepende-te, entrega a tua vida no altar, faz uma aliança com o único que pode mudar a tua história. É ele que faz tudo isso, é ele que convence. É uma voz oculta que convence. E pode ver que a gente fica aqui horas e horas e horas e não convence você. Mas quando ele chega no seu ouvido, fala: chegou a sua hora. Eu quero você hoje. Eu quero você para fazer a diferença nesses dias. Eu quero você triunfando. Eu quero você sendo moído. Mas eu tenho que fazer o quê? 40 dias vai vir agora aí. De ressignificar a mentalidade dos nossos sacerdotes. E das moças. Deus tem mudado muito a nossa mentalidade. Para muitos é loucura. Para mim ainda é o peso leve. Muito mais no tempo do engano nós fizemos lá fora. Se viver uma vida inteira e não conseguir fazer nem metade do que eu fiz lá, realmente eu fui um Zé da esquerda. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sujeitai-vos a Deus. Aliás, sujeitai-vos, pois. Ô professor, esse pois é o quê? Hein, professora? Hã? Conjunção? Mas o que mais para o povo entender melhor? Imagine que aqui são as crianças, que eu sou a primeira. Porque podia dizer assim: sujeitem-se a Deus. Não, é sujeitai-vos, pois. Hã? Tá, então independente de toda a situação que você esteja passando, pare de questionar. Tudo que você está guerreando, pois. Aí a nossa pró falou: independente de tudo que o inferno está fazendo para desestruturar você, foi o que a nossa pró falou. Sujeite-se a Deus. Independente de tudo que a sua carne miserável lhe manda através dos sensores, que você está perdendo seu tempo.
Porque o Espírito Santo ele luta, né? Para você estar no altar, e sua carne luta para te tirar de lá. Aí dá sono, dá cansaço, dá um monte de coisa. Mas Jesus está dizendo, independente de tudo isso, sujeitem-se a Deus. E esse resistir ao diabo, você sabe o que é resistir ao diabo? Ter maturidade e conhecimento aonde? Você só pode combater o diabo com aquilo que ele usa para lhe combater. Ele usa a palavra para lhe combater. Use a palavra para combatê-lo. Mas não é usar sem aplicar. Eu aplico, eu vivo, eu tenho autoridade de uso. Mas está escrito também. Só que você vai combater aquilo que você sabe. Inimigos ocultos te pegam de surpresa. Porque criaram coisas visíveis para desestruturar você no decorrer do dia e você caiu igual um patinho. Para que essas forças maiores ocultas tenham liberdade de arrebentar por completo você. Ações carnais visíveis que você se permite cometer durante o dia são as autorizações que o inferno precisa para lhe visitar à noite e validar a desordem com suas próprias assinaturas. Então, pai e mãe, muito mais o pai, já que a mãe já deu peito, papai deu propósito, deu princípio, segure na mão, conduza. Ah, mas meu filho não quer, conduza. Dá um pouquinho de trabalho, porque é muito tempo distante. É muito tempo sem você gerar a influência que o seu filho precisa. Então sim, você vai ter que se dedicar, devocionar-se a isso. Só que com a ajuda maestral do Espírito Santo. Aí ele vai te conduzindo. A palavra de Deus, maturada em você, é suficiente para você começar a praticar tudo para viver o que o Senhor estabeleceu. Não precisa inventar muita coisa. Mature a palavra, pratique o que está escrito nela, de dia e de noite. Ah, mas o Senhor fala assim como se fosse muito fácil. Meu amigo, facilidade. Você sabe o que é facilidade? É carregar 1 quilo de algodão. O resto, nada é fácil. Tem dia que dormir não é fácil. Tem dia que acordar não é fácil. Tem dia que comer não é fácil. Tem dia que ir no banheiro não é fácil. Já tem dia que você vai no banheiro no desespero, meu irmão. Então tem dia para todas as coisas. Feliz Dia dos Pais. Se coloquem de pé. Exaltem a Ele que é único. Ele que é Rei, que é eterno. A palavra maturada gera estabilidade na caminhada. Não está dizendo que não vai ter guerra. Pois, independente da guerra, eu estou maduro.